Atos capítulo 20, versículos 17 a 38. Atos 20, a partir do 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Já de começo, eu preciso esclarecer que quando eu escolhi esse texto, eu não quero me comparar com o apóstolo Paulo, ok? Não sou digno nem de lhe desatar as sandálias dos pés. E também, tampouco acredito que se aplique a profecia do versículo 25. Eu realmente espero ver a face de vocês novamente. Paulo, como apóstolo, ele pôde profetizar isso, e eu não tenho esse dom. E realmente não sei se nós vamos ficar lá em Portugal definitivamente. Vamos para esse período de 1 ano e meio, e durante esse período estaremos orando e buscando a direção de Deus, que Ele nos guie e nos revele se é da vontade dEle que nós permaneçamos definitivamente ou retornemos para o Brasil. Mas, mesmo que por hipótese nós fiquemos lá, ainda assim quero voltar, pelo menos para visitá-los e reencontrá-los. Então, embora exista algum paralelo assim na circunstância, entendam que é um paralelo fraco, tá? Removidas, então, estas pedras de tropeço, vamos para o texto. Nós estamos aqui, provavelmente, por volta do ano 57, Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária. Ele está indo
para Jerusalém. E ele não queria gastar tempo voltando mais uma vez para Éfeso. Ele intencionava chegar em Jerusalém antes do Pentecostes. Então, por isso, ele pediu para que chamassem os presbíteros daquela igreja para que eles se encontrassem com ele ali em Mileto, que fica a 48 quilômetros de distância. A igreja de Éfeso tinha um papel especial no coração de Paulo. Ele havia chegado lá na sua segunda viagem missionária, por volta aí do ano 51, mas na ocasião ficou apenas brevemente ali. Deus o conduziu para retornar, então, a Éfeso na terceira viagem missionária. E aí sim, Éfeso, na verdade, foi o principal destino dessa viagem. Na verdade, Éfeso foi o lugar onde Paulo passou mais tempo em uma cidade que nós temos registrado nas Escrituras. Aproximadamente 3 anos, como ele disse ali, ensinando diariamente, formando líderes, consolidando uma igreja madura, mesmo no meio de forte oposição cultural e espiritual. E Éfeso era um dos principais centros religiosos e comerciais do mundo romano. A partir dali, o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. Hoje nós conhecemos a Ásia como um continente, né? Mas antes a Ásia era uma província do Império Romano, no que hoje conhecemos como Turquia. Embora essa tenha sido a última vez que ele esteve pessoalmente com eles, Paulo ainda escreveu a carta aos Efésios quando esteve preso em Roma por volta do ano 62. Nesse trecho de hoje, eu proponho 3 pontos para nós meditarmos. O primeiro, siga o exemplo dos líderes que Deus colocou em sua igreja. O segundo ponto, adote uma perspectiva divina em relação ao seu futuro. E o terceiro, confie em Deus, que haverá de os sustentar por meio de sua palavra. Portanto, primeiro, olhe para os seus líderes espirituais. Segundo, olhe para o futuro, mas, sobretudo, olhe para a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, Paulo inicia o seu discurso lembrando-os do seu próprio proceder entre eles naqueles anos. E citou a sua humildade, o seu zelo pastoral, sua coragem em meio à oposição e a fidelidade no ensino do verdadeiro evangelho do reino, pregando o arrependimento para com Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Publicamente, de casa em casa, noite e dia, para cada um deles. Mas ele não apenas despejou conteúdo, como que fazendo um download de uma enciclopédia ou de uma teologia sistemática na cabeça dos membros de Éfeso. Ele viveu o evangelho. Ele viveu as doutrinas que ele ensinava. E por isso ele podia apelar para que eles se lembrassem de como foi o seu próprio proceder durante aqueles anos. Eles haviam comido com Paulo, visitado sua casa, caminhado com ele, enfrentado desafios, perigos, muitas vezes. Quem não se lembra da ocasião em que a multidão começou a se levantar contra Paulo, gritando: "Grande é a Diana dos Efésios", porque a pregação de Paulo estava comprometendo as receitas que eles tinham com a venda de esculturas para a deusa da cidade. E no meio de tudo isso, o discipulado foi acontecendo. E Paulo pôde dizer nos versículos 18 e 19: "Vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo,
desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade. Veja também nos versículos 33 a 35, onde Paulo indica a atitude correta em relação aos bens materiais. Pelo seu próprio exemplo, Paulo volta os pensamentos deles a que não fiquem preocupados em relação a como que vai ser daqui para frente. Ansiosos, será que vai faltar dinheiro? Também que eles não fossem gananciosos, cobiçando prata, ouro ou roupas de alguém. Mas ele lembrou que com as suas próprias mãos ele trabalhou para prover para as suas necessidades e para que ele também ajudasse os necessitados, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele demonstrou na vida prática do seu dia a dia de maneira que eles passaram a criar um vínculo de confiança com Paulo. Sabe quando você diz assim, eu conheço Paulo, ele é assim, ele não faria assado. Eu sou próximo dele, eu vivi com ele, eu confio nele. Então Paulo não apenas falou palavras, ele não apenas viveu entre eles. Paulo também criou um profundo vínculo de afeto com aquela igreja. Leiam no versículo 19 que ele derramava lágrimas por eles. Versículo 31, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo era extremamente afetuoso para com eles e também muito querido em retorno. Veja no versículo 37. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, o beijavam entristecidos. Então não existe a menor dúvida de que Paulo e a igreja de Éfeso, eles possuíam um grande vínculo emocional, pois ele realmente amava aqueles irmãos. Não eram apenas palavras de boca para fora. Não era apenas uma convivência fria e distante. Ele os amava profundamente e era por eles profundamente amado. Então eu trago duas aplicações para esse primeiro ponto. Uma para os líderes e outra para os membros da igreja. A aplicação para os líderes é bem curta, apenas 9 palavras. Leiam o livro O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Você não pode passar do lado de cá da eternidade para o lado de lá da eternidade sem antes ter lido O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. É um clássico puritano, onde ele desenvolve o que está escrito no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A segunda aplicação para os membros está baseada no versículo 31. Lembrem dos líderes que Deus colocou em sua igreja. Observem atentamente o seu proceder. Aprendam com eles. Imitem-nos. Claro, à medida que eles estão obedecendo às Escrituras. Imitem a diligência e a generosidade deles. Prestem atenção no que eles ensinam. Suguem o máximo que puderem, porque foi Deus que os colocou. E foi para isso que ele os dispôs, conforme a sua sabedoria no seu caminho. Aprenda a ser discípulo, a ser um imitador dos santos que Deus instituiu no sagrado ofício na tua congregação local. Um pouco antes estávamos estudando na IBD, né, com o pastor João. Quantas pessoas, às vezes, passam anos dentro da igreja e não conseguem nem entender ou explicar o que é a igreja.
Quantas pessoas estão há alguns anos na igreja e não conseguem nem explicar o que é discipulado? Não desenvolveram o discipulado, não estão imitando os líderes que Deus colocou. Honre a Deus quando honra os homens falhos e limitados e cheios de defeito que Ele misericordiosamente está colocando em sua igreja através dos séculos. No ano que acabou de encerrar, 2025, eu tive a oportunidade de reencontrar o homem que foi o meu pastor durante a minha infância, desde que eu nasci até por volta dos 15 anos. E como foi bom lembrar daquele fiel homem de Deus. Era o pastor Florentino. E aprendi tanto com ele. Pude aprender através do seu exemplo, semana após semana. E foi um momento tocante poder encontrar com ele, tomar um café com ele, cantar as músicas que eram as favoritas dele, orar com ele. O pastor Tino não era perfeito, claro que não. O apóstolo Paulo também não era perfeito. Ele foi perseguidor da igreja. Ele carregava cartas com autorizações para prender e matar os discípulos do Senhor. Ele consentiu no apedrejamento de Estevão. Mas Deus o usou para edificar a vida dos irmãos de Éfeso por aqueles anos. E Deus tem colocado homens imperfeitos para edificar a sua vida aqui, hoje. E o que você tem feito com isso? Você tem orado por eles? Você tem abençoado a vida deles? Você tem se submetido à autoridade deles? Você tem procurado aprender com eles? Você tem sido intencional no discipulado? Olhem para os líderes que Deus tem colocado sobre a sua igreja. Segundo ponto, adote uma perspectiva divina em relação ao seu futuro. No versículo 22, Paulo afirma que não sabia o que aconteceria com ele agora, que ele estava a caminho de Jerusalém. Notem, então, queridos, que embora o Espírito Santo lhe assegurasse que prisões e sofrimentos estavam à sua espera de cidade em cidade, mesmo assim ele não reclamava, não murmurava, não desanimava. E ao invés de fugir ou de titubear, ele avançava. Um pouco para frente, no capítulo 21, dos versículos 10 a 14, não precisa ler, mas só vou citar aqui, que um profeta de nome Ágabo disse que Paulo seria preso em Jerusalém. E os irmãos, ouvindo isso, rogavam a Paulo que ele não fosse para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Portanto, não resta dúvida que o conforto pessoal, o sucesso aos olhos humanos, segurança e estabilidade, ou até mesmo a opinião dos outros, nada disso estava como prioridade de Paulo em relação ao seu futuro. O que mais importava era a direção do Espírito Santo, como diz o versículo 22. E ele afirmou no versículo 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Hoje nós temos uma sociedade mergulhada numa cultura hedonista, ou seja, de buscar satisfazer os próprios desejos. Aproveite a vida, faça aquilo que tem vontade. Paulo nos ensina a não considerarmos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Isso não significa que nós devemos ser negligentes para com a nossa própria vida, como o próprio versículo 28 esclarece. Mas também não deveríamos interpretar essa renúncia à própria vida como uma opção
pelo monastério, ou uma vida de negação de prazeres e de fugir do contato com o mundo para evitar tentações. Mas, pelo contrário, ao invés de escapar, Paulo busca intencionalmente edificar o reino através do testemunho do Evangelho da Graça. John MacArthur escreveu que o profundo senso de dever de Paulo para com o mestre que o havia redimido e chamado para o serviço lhe impunha a obrigação, apesar das ameaças de perigos e tribulações. Nós sabemos que o que aconteceu na sequência não foi nada fácil. Vemos a partir do capítulo 21, verso 27, que os judeus incitaram o povo contra Paulo, alegando falsamente que ele havia profanado o templo ao trazer um gentil para dentro do templo. E, abre parênteses, aliás, era um homem de Éfeso, chamado Trófimo. E então eles arrastaram o Paulo para fora do templo, todo aquele rebuliço, começaram a espancá-lo e procuravam matá-lo. O comandante do exército romano então intervém e prende Paulo. Para resumir, Paulo se defendeu, mas as autoridades romanas não queriam ficar de mal com os judeus. Então Paulo se viu obrigado a apelar para César, pois tinha direito a isso pela cidadania romana. Embora tudo isso foi muito ruim, pelo menos aos olhos humanos, Deus fez com que, através disso, Paulo fosse enviado a Roma, que era o objetivo dele. Vejam ali Atos 19, 21. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Paulo foi para lá algemado, mas o evangelho não estava algemado. Enquanto esteve na prisão domiciliar, Paulo pôde pregar a Cristo até mesmo para a guarda pretoriana, no período que lá esteve. E não só isso, é desse período da prisão que foram escritas as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que nós temos nas nossas Bíblias. Então, de certa forma, o período que ele esteve preso acabou sendo usado por Deus para pregar na capital do império, debaixo da proteção dos soldados romanos, e também foi o período de produção da maior quantidade de epístolas do apóstolo. Mas não apenas ele, Paulo, haveria de passar por dificuldades. Observem os versículos 29 e 30. Lobos vorazes haveriam de se levantar entre o rebanho da igreja de Éfeso, distorcendo a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, devemos atentar ao alerta aqui em relação aos falsos mestres. Precisamos estar vigilantes para com essa ameaça que sempre nos ronda. E nós sabemos também que essa advertência se tornou real na igreja de Éfeso, porque mais para frente, em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo escreveu a Timóteo, que era seu cooperador, por causa de certas pessoas que estavam ensinando outra doutrina, fábulas e genealogias sem fim, pretendendo passar por mestres da lei, se desviaram e se perderam em discussões inúteis. Tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Está no versículo 20 de 1 Timóteo 1. Algumas décadas mais para frente, o apóstolo João escreveu a Éfeso, uma das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 2 e 3.
Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Portanto, irmãos, trago como aplicação para que cada um de nós aqui, ao olhar para o futuro, não fiquemos paralisados pelo medo, não priorizemos nossas próprias vontades egoístas, não busquemos, em primeiro lugar, o nosso conforto, segurança, status, aprovação humana ou a melhora da nossa autoestima, mas que, ao invés disso, busquemos a direção de Deus. Aprendamos a obedecer a sua lei, observando atentamente os seus mandamentos. Que aprendamos a compreender o contexto em que Deus nos tem colocado. E sejamos sensíveis a interpretar como nós devemos agir no nosso trabalho, família, escola, casa, vizinhança, país, nos dias que aqui vivemos. E que também investiguemos o nosso coração em busca das motivações corretas, porque não basta sermos apenas obedientes externamente, ou de fazer o bem à vista dos outros. Sim, nossas almas estamos sendo dirigidos por ambições egoístas, para satisfazer os nossos próprios desejos, mas que a nossa busca seja como era do apóstolo Paulo, de edificar o reino e dar glória a Deus. E que não nos iludamos em relação ao futuro. Haverá provações. Haverá perseguições. Haverá lutas. Haverá falsos mestres. Mas persevere. A teologia da prosperidade costuma dizer: pare de sofrer. Se nós estivermos seguindo a Cristo, você não vai passar pelo sofrimento, você vai ter prosperidade financeira, você vai ter saúde perfeita. Mas não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Estamos vendo isso mais uma vez no texto de hoje. Você não terá sucesso financeiro, saúde perfeita e um mar de rosas pela frente quando você se torna um cristão. Mas nada disso importa desde que eu complete a minha carreira, como diz o versículo 24. E a missão que nos foi confiada pelo Senhor Jesus, dar o testemunho das boas novas da graça de Deus. Qual é a sua visão de futuro? Passei por várias entrevistas de emprego nesses meses. É uma pergunta muito comum, né? Onde você pretende estar daqui a 5 anos? Paulo responderia: olha, eu não sei o que vai me acontecer, mas prisões e sofrimentos, eu não verei mais a face de vocês. Lobos vorazes virão no meio de vocês. Imagina alguém falar isso. Qual a sua visão de futuro? Talvez o resultado da entrevista de emprego não fosse muito animadora, né? Mas, ainda assim, eu sigo em frente. Porque eu não ligo se eu tiver que me auto-sacrificar. Só me preocupo com uma coisa: cumprir o serviço que de Deus recebi, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Portanto, irmãos, adote uma perspectiva divina em relação ao seu futuro. Terceiro e último ponto: confie que Deus haverá de nos sustentar por meio de sua palavra. No versículo 32 está escrito: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Embora Paulo fosse apóstolo,
um dos maiores líderes que a igreja cristã já viu, escreveu 1/4 do Novo Testamento, provavelmente o maior missionário e plantador de igrejas que pisou essa terra. Ele não confiava nas suas capacidades ou nos seus méritos para que a igreja fosse edificada. Ele não fazia isso na força humana. Paulo confiava nos cuidados de Deus para com o seu povo. Ele sabia que ele era apenas um instrumento que Deus podia usar por algum tempo, em algum lugar, para algum propósito. Mas ele não era nada mais do que isso, um servo do Senhor, cujo serviço poderia ser muito bem prescindido, substituído, removido, conforme o bem-querer do cabeça da igreja. Como vemos em 1 Pedro capítulo 5, Paulo entendia que ele era apenas um ministro entre outros que Deus poderia dispor para o seu rebanho. E ele não se comportava como dominador deles, numa atitude exclusivista ou possessiva, mas, sendo exemplo, agindo com coração generoso, abnegado, espontâneo. E por causa disso, pronto, para que quando Deus o chamasse para seguir para Jerusalém ou Roma, ele podia ter certeza de que podia confiar que Deus iria cuidar do rebanho. Ele era um pastor, mas ele não era o pastor. Jesus Cristo disse: "Eu sou o bom pastor." Não é que Paulo entrega a Deus a responsabilidade de confiar dos efésios, mas ele reconhece que, na verdade, ela sempre foi de Deus. E foi entregue a ele, Paulo, mas apenas temporariamente e apenas subsidiariamente. E agora, falando aos presbíteros de Éfeso, ele, de certa forma, passa o bastão para eles, porque sabia que Deus iria usá-los para pastorear aquele rebanho que por um tempo esteve debaixo do seu cuidado. Cristo, o cabeça da igreja, além de poder usar mais de um presbítero e poder trocá-los conforme bem lhe aprouver, também dispõe de mais um recurso valiosíssimo na edificação do reino. Versículo 32. A palavra da graça. A palavra de Deus edifica os cristãos e é capaz de contribuir para torná-los maduros na fé. Paulo não negligenciou o papel fundamental das Escrituras no ministério cristão. Vejam como ele enfatizou no versículo 27, dizendo que lhes havia anunciado todo o plano de Deus. E até usou uma figura de linguagem que estava limpo do sangue de todos, ou seja, que ele não era culpado de omitir qualquer coisa que fosse necessária para a edificação desses irmãos, porque ele, dia e noite, não havia cessado de admoestá-los durante aqueles 3 anos. Eu não sei vocês, mas para mim é algo impressionante que alguém tenha conseguido formar os seus discípulos no seminário teológico a ponto de estar tranquilo que eles tinham recebido o suficiente para a sua caminhada dali para frente, num currículo de apenas 3 anos, pastor Cleito. O mais comum é aquele sentimento de que ainda falta muito. Precisamos ensinar mais, precisamos aprender mais. A gente ainda sabe tão pouco, né? Então isso talvez a gente precise refletir. Por um lado, talvez a gente deva tornar o nosso ensino mais prático e o nosso discipulado mais intencional. Sejamos mais objetivos, sejamos mais assíduos, sejamos mais dedicados,
mais sérios em nosso aprendizado cristão. Por outro lado, também, talvez a gente tenha a expectativa incorreta, imaginando que apenas depois de terminar um PhD em Harvard, apenas depois de séculos, décadas de ensino acadêmico formal, alguém vai estar pronto. A verdade é que a gente nunca estará pronto. A gente nunca vai chegar lá. Mesmo o próprio apóstolo Paulo, na sua última epístola, quando ele estava já prestes a morrer, em 2 Timóteo 4,13, ele pediu que quando Timóteo viesse, lhe trouxesse os livros, especialmente os pergaminhos. Então, se por um lado sempre haverá o que devamos continuar aprendendo, por outro, devemos ter uma atitude madura e assumir a responsabilidade com aquilo que já aprendemos. Devemos firmar os nossos pés, como diz o diácono Clóvis, né? Não fique com o pé frouxo, firme o pé, assuma a responsabilidade. Se porte com seriedade e viva de acordo com aquilo que já aprendemos. E confie no Espírito Santo, que haverá de nos guiar em nossa peregrinação. Precisamos aceitar que não poderemos nos considerar eternos bebês espirituais e nem achar que os nossos alunos ou as ovelhas de nossas igrejas serão indefinidamente dependentes de nós. Como se nós não estivéssemos mais ali, eles não vão conseguir continuar com as suas próprias pernas. Se nós não estivermos dando o leitinho e o mingau na boquinha deles. Talvez isso possa ser orgulho de nossa parte, presumir que somos nós que fazemos a obra e minimizamos o papel do Santo Espírito em conduzir e guiar durante nossa jornada rumo à cidade celestial. E negligenciamos, assim, o papel do Supremo Pastor, que é o verdadeiro bom pastor, que apacenta o seu rebanho e que nos garante que não deixará que nenhuma delas haverá de escapar de suas mãos amorosas cravejadas na cruz. Cristo comprou a igreja de Deus com o seu próprio sangue, como diz o versículo 28, e ele não vai permitir que aqueles que pertencem ao seu rebanho se percam. Para isso, ele usa de homens fracos e imperfeitos, que ele chama aos sagrados ofícios de presbíteros e diáconos. Mas estes homens, eles passam. Entretanto, a palavra da sua graça, como diz o versículo 32, esta não passa. A palavra de Deus permanece. Sua palavra é eterna. Por meio de sua palavra, o universo veio a existir. Por meio de sua palavra, ele chama de forma irresistível o seu povo ao arrependimento e à fé no Evangelho de Jesus Cristo. Por meio de sua palavra, ele haveria de edificar aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Por meio de sua palavra, nós também haveremos de receber a herança celestial, junto com todos os que são santificados. Confie que Deus haverá de nos sustentar por meio de sua palavra. Pessoas passam, a palavra da graça permanece. Quero encerrar fazendo minha oração das palavras de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós,
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém.